Eu queria começar por dizer o seguinte. Esta semana foi uma semana de alguma indecisão da minha parte, porque estive indeciso entre se estaria aqui nosso irmão António Oliveira, que está connosco, ou se estaria eu, até inclusivamente se diria aquilo que vou dizer ou se diria outra coisa, mas achei que era da vontade de Deus estar aqui. Eu peço desculpa ao nosso irmão, não é por desconsideração, antes pelo contrário, considero um homem de Deus e certamente seria uma bênção, mas eu achei que devia partilhar convosco um pensamento que é o seguinte. Estes últimos tempos, estes últimos dias, me têm feito refletir e pensar. Caso do nosso irmão João Arthur, a situação dele me fez pensar, porque é um irmão que eu amo. É um irmão que representa muito para mim. Um irmão que com ele eu dei os primeiros passos. Foi com ele que eu dei o primeiro pensamento. Numa viagem, numa altura em que a comunhão dos irmãos tinha a responsabilidade de várias igrejas, 3 ou 4, não me recordo já, ali na zona oeste, Lourinhã, Monte Redondo, Torres Vedras, e havia tantas igrejas que tinham a responsabilidade de uma vez por mês dar a volta por aquelas igrejas, e ele uma vez convidou-me para ir com ele. E foi a primeira vez que eu dei um pensamento, foi numa dessas igrejas, que eu não me recordo bem qual foi, mas sei que era uma pequenina, talvez Monte Redondo ou Lourinhã, para aí assim. E portanto foi ali a primeira vez que eu dei um pensamento. Foi com este irmão que eu dei os primeiros passos. É um irmão amado, um irmão que ama o Senhor, um irmão que abdicou inclusivamente do seu trabalho para servir o Senhor. E estamos a falar de alguém que era e é engenheiro, trabalhava na siderurgia e abdicou do seu trabalho para servir o Senhor. Humanamente falando, ele ficou a perder, mas ele ganhou muito. Porque se há alguém que retribui muito mais, é o Senhor. E ele ficou a ganhar muito mais. E portanto, também não só em relação ao irmão João Arthur, mas em relação ao que aconteceu com o Nuno, como, irmãos, as coisas mudam tão rapidamente. Como a vida muda tão rapidamente. Como a vida corre tão rapidamente. Parece que foi há 2 dias que eu o acompanhei nesta viagem. E entretanto já se passaram mais de 30 anos. As coisas correm. A vida muda muito de repente. E por vezes nós desperdiçamos a vida, as oportunidades que o Senhor nos dá. Não sabemos aproveitar. E de facto, eu me recordei de outros irmãos que no ano passado partiram para a glória. E foram irmãos que representaram muito também para mim, com quem eu cresci espiritualmente. Lembro-me do João Serra, ainda jovem, era jovem ainda, considerado, partiu para o Senhor de repente, praticamente durante o sono, partiu. Lembro-me de outro irmão, o Louro, que o ano passado também partiu para o Senhor. Um irmão que foi uma ajuda preciosa para mim. Eu me lembro quando tinha aquele ministério com as crianças ao sábado, como ele foi importante para mim. O seu carro estava sempre à minha disposição. Sempre que eu precisei de
transportar crianças para fazer algum passeio ou alguma visita, o carro dele estava sempre à disposição. Ele e a esposa estavam sempre disponíveis para me ajudar e sempre para aquilo que era preciso. Irmãos, estavam disponíveis a servir o Senhor. E de facto, para além de serem meus irmãos na fé, eram meus amigos. Eram meus amigos. Eu podia contar com eles. Eram efetivamente meus amigos. E deixai-me dizer, embora com as nossas algumas divergências em termos doutrinais, mas eu nunca deixei de me sentir entre amigos. Nunca deixei de me sentir com aqueles irmãos ali. Nunca deixei de me sentir entre amigos. Entre irmãos que são meus amigos e que me respeitam. Nunca deixei de sentir isso. Porque há valores mais importantes. E um dos valores mais importantes que existe e que deve de existir na igreja é a amizade. A amizade verdadeira. A amizade genuína. A amizade genuína. É aquilo que deve existir na igreja. Para além de sermos irmãos em Cristo, pela graça de Deus, que é o bem mais precioso que nós temos. Mas, para além disso, aquilo que efetivamente é mais importante na igreja é uma comunhão baseada numa amizade sincera, numa amizade verdadeira. Isso é fundamental até para o serviço do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Algum de vós, alguns conhecem como é evidente, mas algum de vós lembram-se como é que se chamam? Lembram-se dos amigos de Daniel? Lembram-se que Daniel tinha amigos? Lembram-se dos nomes dos amigos de Daniel? Mas Daniel lembram-se, não é? Daniel até tem um livro. Daniel lembramos-nos todos. Conhecemos tudo acerca de Daniel. Conhecemos de facto aquilo que lhe aconteceu. Como ele foi à cova dos leões. Como ele de facto interpretou vários sonhos. Conhecemos tudo acerca de Daniel. E dos amigos de Daniel, alguém se lembra? Alguém se lembra que eles eram? Alguém se lembra da importância que eles eram? Daniel foi um grande homem de Deus. Mas os amigos de Daniel não lhe ficaram atrás. Os amigos de Daniel foram grandes homens de Deus. Fizeram coisas fantásticas. Daniel foi à cova dos leões. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Porque os amigos de Daniel, eles amavam da mesma forma o Senhor. Embora Daniel tivesse tido o destaque que tinha, porque Deus lhe deu dons que não deu aos outros. Mas isso não queria dizer que Daniel era mais importante do que os outros e que os outros eram inferiores a Daniel. Daniel e os seus amigos, eles eram, para mim, a minha convicção não é pelas Escrituras, porque não me diz isso, mas eles, os quatro, eles não se conheceram no palácio do rei. Porque aquilo que existia entre eles era algo que já vinha de trás. Era algo que já vinha antes de eles chegarem ao palácio do rei. Porque eles foram levados, os quatro, para o palácio do rei, à semelhança de outros jovens. Eles eram jovens. Foram levados cativos, escravos, presos para o palácio do rei. Mas eles, os quatro, o sentimento era comum em relação ao Senhor. O Senhor era
o mais importante, o que era mais importante na sua vida. Na vida dos quatro, a pessoa mais importante era o Senhor, ao ponto de eles colocarem a sua própria vida em risco. Mas o que importava era obedecer ao Senhor. Não era a um homem, não era um rei, fosse ele quem fosse. Mas o mais importante era obedecer a Deus. E para além disso, para além desta comunhão que eles tinham no Senhor, eles tinham uma amizade profunda. Havia laços de uma amizade profunda que existia entre eles. Laços que vinham com toda a certeza e a minha convicção que vinham antes de eles chegarem ao palácio. Eu tenho quase a certeza que eles cresceram juntos, que eles brincaram juntos. E, portanto, existia entre eles laços de uma grande amizade. Por isso é que nós não vemos nem Daniel se exaltar acima dos seus amigos, a humilhá-los, nem os seus amigos com ciúmes ou com uma amizade hipócrita em relação a Daniel. Eu tenho a certeza que eles louvavam o nome do Senhor por Daniel ser quem era. Louvavam o nome do Senhor pelos dons que o Senhor deu a Daniel, pela forma como Daniel servia ao Senhor, pela forma como Daniel de facto servia e levava até um rei a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Porque existia entre eles uma grande e profunda amizade. No capítulo 1 de Daniel, para quem não se recorda dos nomes deles, não é que tínhamos que os fixar, memorizar, mas era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes 4 jovens foram levados para o palácio do rei e, chegados ao palácio do rei, eles foram escolhidos para, juntamente com outros, para serem preparados para servirem o rei, para poderem ser usados ao serviço do rei. E então o rei pensou e disse que se lhes ia dado a eles uma alimentação especial, ou seja, a alimentação do rei, porque no reino da Babilónia não havia ninguém com toda a certeza que comesse melhor do que o rei. A melhor alimentação era a do rei, as melhores coisas iam para o rei. Mas estes 4 jovens, ali no palácio do rei, quando ali chegaram, os seus nomes foram mudados. É verdade. Os seus nomes foram mudados. E nós lemos que o Daniel foi o Belsazar e os outros eram o Cedraque, Mesaque e Abdenego. Mudaram-lhes o nome, mas não lhes mudaram o pensamento. O nome mudaram-lhes. Podem mudar o nome, mas mudar o pensamento, isso é impossível. E o sentimento e aquilo que o Senhor representava para eles, ninguém conseguia mudar, nem o rei. Porque eles, mesmo ali no palácio, eles fizeram, vamos dizer, um acordo, um pacto. Não nos vamos contaminar com os alimentos do reino, do rei. Não vamos comer. E porquê? Irmãos, nós, quando somos muito pródigos, muito facilmente nós arranjamos desculpas quando não queremos fazer as coisas, ou quando fazemos alguma coisa que não devemos, nós facilmente arranjamos desculpas. Ou foi por isto ou por aquilo. Se havia alguém que podia desculpar-se com alguma coisa, arranjar desculpas, eram estes 4. Eles não eram os únicos lá, mas foram somente estes 4 que tomaram esta atitude. Eles estavam no palácio do rei não porque quisessem lá estar. Eles foram levados para o palácio do rei. Eles estavam lá obrigados.
A decisão que eles tomassem de ir contra a vontade do rei punha em risco a sua própria vida. Eles podiam dizer: nós não temos culpa, nós não viemos para aqui porque quisemos, nós fomos trazidos para aqui, então nós temos que nos sujeitar àquilo que o rei quer, estamos perante o rei. Mas eles não se desculparam, mas antes confiaram no Senhor e foram fiéis ao Senhor e propuseram e concordaram em não se contaminar com os alimentos do rei. Porquê? Porque certamente na alimentação do rei havia carnes que estavam proibidas aos judeus e eles não queriam comer essas carnes. Certamente que o rei, que era idólatra, tinha os seus deuses, oferecia também os alimentos aos deuses. E estes 4 jovens, que eram fiéis ao Senhor, eles propuseram, eles disseram: nós não vamos participar nisto. Nós não vamos participar nisto. Isto é idolatria. Nós confiamos no único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Somente a Ele servimos e para Ele vivemos. E então o acordo fizeram e assim cumpriram. Foram fiéis ao Senhor. E portanto podemos ver a relação que existia entre eles e o Senhor e a relação profunda que existia entre eles, a amizade profunda que havia entre eles. Logo a seguir, no capítulo 2, nós temos quando Daniel é confrontado com a resolução, é-lhe pedida para que ele cifrasse um sonho que o rei havia tido. Daniel ficou preocupado, como é evidente, porque se ele não desse uma resposta, se ele não decifrasse aquele enigma, ele seria condenado à morte, ele seria morto. E então o que é que ele faz? Lemos no capítulo 2 que, versículo 16, e Daniel então entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele foi para a sua casa, juntou-se com os seus amigos, abriu-se com os seus amigos, aqueles em quem ele confiava, aqueles que eram verdadeiramente seus amigos, abriu-lhes o seu coração. E reparem que os nomes aqui não são Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses eram os nomes do palácio. Isso eram os outros nomes que os outros lhe puseram. Mas entre eles havia verdade. Entre eles havia verdade. Não havia mentira. Não havia hipocrisia. Havia verdade. E é assim os amigos de verdade. Os amigos de verdade, não há hipocrisia, não há mentira, não há falsidade, há verdade. E entre estes amigos havia verdade. E eles estavam aqui como amigos. Estes eram os seus nomes. Esta era a verdade da sua vida. E por isso eles estavam juntos. Porque eram do Senhor e eram amigos no Senhor. Então, lemos que eles oraram juntos. Oraram juntos. Portanto, podemos ver o facto de Daniel, ele ter este dom de se sobressair dos outros amigos. Ele não era mais do que os outros amigos. Ele era igual aos outros amigos. Pela graça de Deus, o Senhor lhe deu dons a eles que não deu aos outros. Mas o Senhor deu dom aos outros também. E da mesma forma que Daniel glorificou o nome de Deus, os amigos de Daniel fizeram a mesma coisa. Porque logo a seguir nós vemos que eles se recusaram a curvar-se perante a estátua. E essa recusa, o não se curvarem perante a estátua do rei, fez o quê?
com que eles fossem lançados na fornalha, fossem condenados à morte. Eles preferiram ser condenados à morte, mas a não desobedecer ao Senhor. Portanto, lemos no capítulo 3, no versículo 12, diz, quando disseram ao rei: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Não se curvam, não se prostram perante a estátua. Só se curvavam e prostravam perante o seu Deus. Isso resultou. E qual é a resposta? Versículo 17. A resposta: eles são levados perante o rei e eles dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E assim eles foram lançados no forno e, como sabemos, aquele forno foi aumentado em 7 vezes mais o calor, a chama, de tal forma que aqueles que transportaram estes 3 jovens para dentro do forno, quando o forno se abriu, eles caíram mortos, queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados no forno e o resultado? Nem um cabelo da sua cabeça se queimou, nem um vestido se queimou, nem cheiro de fogo existia neles. O rei Nabucodonosor olhou para dentro do forno e o que é que ele viu? Ele não viu 3, ele viu 4 pessoas dentro do forno. E um deles quem era? Era o Senhor que estava com os seus, que são fiéis, que eram fiéis, que preferiram ser lançados na fornalha do que desobedecer à sua palavra. O Senhor estava ali com eles. E o resultado foi que, diz o versículo 25, respondeu e disse: eu, porém, diz o rei, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E o resultado foi... Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus, disse Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. O rei, pelo testemunho destes 3 jovens, exaltou o nome do Senhor. Tal como aconteceu com Daniel. Daniel também levou Nabucodonosor, também levou o rei a exaltar o nome do Senhor. E, diz o versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Também o rei os colocou em lugar de destaque no seu reino. Portanto, Daniel foi um grande homem de Deus, mas os seus amigos não foram menos. Daniel tinha os dons, e o dom que o Senhor lhes deu, pôs ao serviço do Senhor, e foi aquilo que foi, pela graça de Deus, e para a glória do Senhor. Mas da mesma forma, os seus amigos foram o que foram, para a glória de Deus. E não havia divisão entre eles, havia comunhão. Havia comunhão. Havia comunhão em torno do Senhor, havia comunhão entre eles. Porque o alvo dos 4 era o Senhor, era a glória do Senhor, era o nome do Senhor, era aquilo que efetivamente os unia. Na igreja, há alguns que se podem destacar pelos seus dons, por aquilo que fazem, mas não são mais importantes do que os outros. Há alguns que por vezes nós nem sabemos, fazem uma obra tremenda. Todos nós somos irmãos em Cristo, mas permita ao Senhor que sejamos verdadeiramente amigos em Cristo.
amigos de verdade. Porque quem é amigo em Cristo não pode ser mentiroso. Porque Cristo não é mentiroso. Cristo é a verdade. Quando somos amigos em Cristo, tem que ser fundada na verdade, porque Cristo é a verdade. Tem que ser baseada na humildade, porque o Senhor Jesus é humilde. Não na hipocrisia, não na falsidade, não na arrogância, mas de facto, amigos de verdade e pela verdade e para a glória do Senhor. Deixai-me de contar-vos aqui uma coisa que eu vi há dias e que, de certa forma, levou-me a este pensamento. Estava eu em Évora, num café, a fazer o meu trabalho, e houve ali um período de tempo que eu estive à espera do proprietário para me facultar uns documentos e olhei para a televisão e estava no Discovery, e estava a dar um programa sobre o corpo humano. Eu gosto particularmente destes programas sobre o corpo humano. E o objetivo daquele programa era mostrar a importância de algo que existe no nosso corpo. Chamar a atenção para algo que existe no nosso corpo e que é fundamental, que é de uma importância tremenda. E então o programa envolvia vírus e bactérias. E era um médico, cientista, e havia uma cobaia. Havia um indivíduo que se sujeitava àquilo aos testes que o outro mandava. E então, quando eu comecei a ver, o primeiro teste que eu vi foi este indivíduo, a cobaia, deixar-se lamber por um cão. O que é que isto tem de extraordinário? Quem tem cães, quem é que não foi já lambido por um cão? Os cães, normalmente, os nossos amigos, são amigos do homem, é o melhor amigo do homem, segundo dizem, e, portanto, quando vê o dono, saltam, lembrem. Uma coisa que ele disse em relação às bactérias. As bactérias normalmente alojam-se mais na zona do rosto, e particularmente na testa. Quem tem a testa enrugada, para as bactérias, isso é o paraíso. Porque aí elas alojam-se e vivem toda a vida connosco, reproduzem-se, fazem a sua vidinha ali, a gente não dá por elas. E estão ali. E então este indivíduo deixou-se lamber pelo cão. E depois ele pegou num cotonete e passou na testa do indivíduo, pôs num aparelho, e ele foi contaminado com 22 bactérias diferentes, com aquela lambidela do cão. 22 bactérias. O segundo teste era nos aviões. Os aviões, segundo ele disse, os interiores do avião são de uma contaminação tremenda. Porque fazemos uma viagem, 10 horas, 15 horas, sei lá, algumas demais, e ali vamos 100, 200 ou 300 pessoas respirando o mesmo ar. O ar é sempre o mesmo. E um espirra e o outro tosse, e um tem uma doença e o outro tem outra. E, portanto, é um antro de contaminação. E o teste era, criaram o interior do avião, e o teste era ele deixar que a hospedeira lhe espirrasse para a cara e lhe tossisse para a cara. E assim aconteceu. Ele foi contaminado com 40 e não sei quantas bactérias diferentes. Vejam este homem como ele estava. A seguir, outro teste, que isto é algo que acontece connosco diariamente. As bactérias existem em todo lado, elas estão aqui também. E tem a ver com a mosca. Quem é que não lhe pousou já uma mosca no prato, na comida? A mosca é um animal nojento, não é? É um inseto, voa, anda por todo o lado, pousa em todo o sítio, tem excrementos, em tudo mais. E depois vem com as suas patinhas contaminadas e pousa no nosso alimento. E deixa lá o resultado do seu passeio, contaminação. E ele diz que, para além disso, para além de ela contaminar com as patas, ela própria deixa também o seu vómito. É evidente que estamos a falar de coisas minúsculas. E depois de ele fazer esta explicação, ele ofereceu-lhe um cachorro quente, com tudo o que era a que tinha direito. E depois foi esperar que uma mosca lhe pousasse no cachorro.
E veio uma mosca e pousou e andou ali pelo cachorro. Agora, de eu te ter dito aquilo que disse, come o cachorro. E ele comeu. Portanto, tinha sido contaminado exteriormente e agora foi contaminado interiormente. E outra coisa só para ser rápido, e particularmente para quem anda em ginásios, cuidado com os ginásios, dizia eu. Os ginásios são um local de grande contaminação. Porque nunca devem andar descalços. É por isso que às vezes aparecem as unhas comidas. São bactérias que se apanham ou nos balneários ou no próprio ginásio, porque nós transpiramos e as gotas de suor caem para o chão e vão contaminadas. Porque as gotas de suor vêm de onde? Da testa. Onde é que as bactérias estão? Na testa. E então vão para o chão. Normalmente os ginásios o chão é de borracha ou de coisa do género, e então elas ficam ali, aquilo é uma maravilha para elas, à espera que alguém encoste a cabeça lá no chão, alguém ponha os pés lá no chão, e depois elas fazem o trabalho delas, e invadem. Ou seja, irmãos, a seguir ele mostrou um boneco. Aquele boneco estava contaminado dos pés à cabeça. Contaminado dos pés à cabeça. Tinha partes verdes, partes negras, tinha partes com parecia musgo. E ele disse, era assim que nós ficávamos num instante. Era assim que nós ficávamos rapidamente. Se não tivéssemos uma coisa no nosso organismo, o sistema imunitário. Se não tivesse o sistema imunitário, nós ficávamos assim num instante. O nosso Deus é fantástico. Ele pensou em tudo. Ele pensou inclusivamente na proteção do nosso corpo. Ele colocou em nós um exército. Colocou em nós um exército que quando alguma bactéria, quando algum corpo estranho nos invade, imediatamente este exército se prepara para a batalha. E ataca o inimigo, ataca o invasor e destrói-o. Quando o nosso sistema imunitário está em condições, está perfeito, são muito poucos os vírus e as bactérias que conseguem penetrar no nosso corpo e fazer a contaminação. Porque temos este exército dentro de nós. Irmãos, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é mais importante que o meu corpo e que o vosso. E nós protegemos-lo. E temos proteção. O que é que nós fazemos para proteger o corpo de Cristo? O que é que nós fazemos? Preocupamos com o nosso corpo e por isso vamos aos ginásios. Preocupamos com o nosso corpo e por isso compramos boa roupa para aparentarmos. Mas em relação ao corpo de Cristo, que é afetado, que é contaminado diariamente, que é sujeito diariamente a ataques do inimigo. Mas sabem, por vezes, os inimigos não estão fora, estão dentro. Por vezes os inimigos estão dentro. E por vezes há mais dentro do próprio corpo. Quem prejudica o corpo ao qual pertence. Irmãos, pensemos nisto. Em que exército é que nós estamos alistados? Em que exército é que nós estamos alistados? No exército do Senhor, que defende verdadeiramente o corpo do Senhor, ou estamos alistados no exército do inimigo que quer destruir o corpo de Cristo, que pela graça de Deus ao qual pertencemos? Irmãos, defendamos este corpo, glorifiquemos este corpo, o corpo de Cristo, glorifiquemos o Senhor, defendamos o corpo do Senhor, não o destruamos. Não deixemos que os vírus e as bactérias destruam o corpo do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E pensemos profundamente naquilo que somos. Pela graça de Deus, somos irmãos em Cristo. Mas sejamos verdadeiramente amigos para a glória do Senhor. Amém.